Você já ficou tão imerso no mundo de filmes, séries, jogos, que você ficou pensando naquilo simplesmente o tempo todo? Eu vou te contar 3 situações que eu comprei porque eu estava totalmente imersa naquele tema. Eu comprei já um ovo de Páscoa da NBA, eu já comprei uma batata frita do PlayStation e eu já comprei também um sabonete da Princesa Tiana. No episódio de hoje do ADFood, a gente vai falar como a cultura pop e a cultura de alimentos estão se fundindo e como o Burger King está sendo um grande palco para esse acontecimento. Se você trabalha na área de alimentos, se você quer desenvolver produtos para fãs, ou se você quer aí se conectar um pouco mais com a cultura pop, fica aqui com a gente que esse episódio é para você. Eu sou a Tati Levada, sua host, e para apresentar comigo o episódio de hoje, Gustavo Assis. Oi, Tati, tudo bem? Que bom estar de volta aqui contigo. Gu, seja muito bem-vindo de volta. Estamos muito felizes de você estar aqui com a gente. Olá a todos, sou Gustavo Assis, presidente da MasterSense. Estamos aqui para mais um podcast, tenho certeza que vai ser incrível. Eu tive que me desafiar e tive que aprender muito sobre a cultura pop atual. Me dei conta que eu sou de outra geração. Acontece, né, Gu? O pop, ele vai atualizando, mas acho que você tem alguns filhos certeza. aí que conseguem te fazer estar sempre atualizado da cultura pop. Com certeza. E Gu, me conta uma coisa, né? Seus filhos e tudo mais, e você, né, ser entusiasta da cultura pop, enfim, da diferentes gerações, né? Tem algum produto que você consumiu, que você comprou, né? Eu citei ali aqueles 3 no começo, mas tem algum que você gostou de consumir, enfim? Tati, muito legal, de verdade, assim, apesar da brincadeira, eu sei que, e fico feliz que a cultura da minha geração também ainda segue viva, mas pro podcast eu me dei conta que vários dos exemplos que vêm na minha mente são dos meus filhos, né? Uhum. Eu tenho 3 filhos, um de 16, um de 13 e um de 6. E pensando no exemplo, até já fazendo uma referência ao nosso convidado, foi uma collab de 3 marcas, que foi do Bobbie Goods, com o Faber-Castell e com o BK. E eu achei incrível porque, além de trazer o público infantil, conectava com educação. Acho que a própria marca do Bobbie Goods, da Faber-Castell, eles levam muito a sério essa mensagem para o público infantil. Então, me marcou bastante. Eu achei incrível. Muito legal. Eu vi, né, se você não estava em outro planeta, você também ficou sabendo do Bobbie Goods. Com certeza você foi impactado, né, com essa collab que foi um grande sucesso, assim. Eu nunca imaginava que eu ia ver as pessoas literalmente pintando a fachada do Burger King, assim. E não era nem um ato de vandalismo, era realmente ali uma chamada para um call to action muito... Desculpa, mãe, uma chamada para participar. Uma chamada para ação. Muito, muito feliz. E, Gu, tem algum lançamento que você tá esperando com ansiedade? Olha, seguindo de carona na ansiedade dos meus filhos, um negócio que me marcou demais foi do mundo dos games, dos meus 2 filhos mais velhos, que foi a espera para a sequência do jogo Hollow Knight. Esse jogo é difícil, Gu. E que é um jogo, assim, incrível de tão simples que ele parece ser, porque ele traz de volta o joguinho 2D, sem muitos grandes movimentos, mas tem um design, um visual incrível. E que teve um spin-off, né? Teve a continuidade dele, que é o Silk Song, que ficou 7 anos para ser desenvolvido, se não me engano. E que o mais incrível foi que ele demorou tanto tempo porque eles começavam a criar mais coisas, assim. Então não ficava pronto nunca o jogo. E assim, em poucos dias, eram mais de 5 milhões de jogadores. E assim, meus filhos esperando para comprar à meia-noite. É incrível, assim, como isso. E não só eles, né? Eles, os amigos e, sei lá, mais alguns milhões de pessoas. E você, Tati? O que você tá esperando? Gu, tem uma série que eu acompanho desde o lançamento lá em 2016, que é Stranger Things. Quando o elenco ainda era crianças. E agora, no final desse ano, eles vão lançar a última temporada. Então, eu tô muito ansiosa. E, assim... Esse ano, como é a última temporada, a galera tá ali espremendo até a última gota do que dá pra fazer. E, Gu, se teve alguém que trabalhou um pouco mais, hein? Não foi muito mais, que o time de inovação da MasterSense foi o time de licenciamento Trabalhou do muito, Stranger então. Things. Imagina, Muito, mais do que o muito, time de muito, inovação. muito. Gente,
o licenciamento de Stranger Things, eles bombearam todas as possibilidades que vocês imaginam. Esse ano teve lançamento no mundo de alimentos, não cabe nas duas mãos aqui a quantidade de lançamento que eles tiveram. E você sabe, Gu, qual foi a primeira vez que o mundo invertido de Stranger Things colidiu com o mundo de alimentos aqui no Brasil? Eu posso imaginar e deve ter alguma coisa a ver com o nosso convidado. Tem, Gu. Foi lá em 2022, gente. Stranger Things fez a primeira collab de alimentos com o Burger King. Era um combo super temático, que ele tinha um sanduíche feito com waffle e batata temática e sobremesa. E foi feito pelo Burger King, né? E o Burger King sabe muito, gente. Sabe lançar produtos, sabe conversar com a cultura pop. E a pessoa que a gente trouxe aqui é a coordenadora de licenciamento de marketing do Burger King, Nayara Abraão. Seja muito bem-vinda. Gente, muito obrigada. Tô muito feliz de estar aqui hoje. De verdade, é uma honra poder estar falando com vocês. Ainda mais sobre temas que eu sou apaixonada. Então, só me apresentar um pouquinho. Eu sou a Nay, sou coordenadora, como a Tati apresentou, de marketing, comunicação e licenciamento de BK. Acho que tem muita campanha legal que a gente pode falar aqui hoje. Começando por Stranger Things também, foi uma das primeiras que a gente fez. Big campanhas de licenciamento. E várias outras aí que se conectam muito com a cultura pop e várias tendências que a gente tem hoje em dia. Muito legal, Nay. E você cuida hoje, eu sei que o BK, né, é gerido por uma empresa maior, é a Zamp, Isso. certo? Isso. Você pode explicar só um pouquinho, que Claro. tem gente aí em casa que não conhece muito bem. Com certeza, gente. A Zamp é uma master franqueada de 4 grandes marcas muito icônicas, muito famosas e conhecidas. Começando pelo Burger King, depois a gente tem Popeyes, de frango frito, a gente tem Starbucks e a gente tem Subway também. Então, a gente tem um guarda-chuva de marcas e dentro dela, hoje eu olho especificadamente para Burger King, toda a parte de licenciamentos, collabs, toda a parte de kids, toda a parte de parcerias entre marcas e algumas campanhas também que a gente vem fazendo em sobremesas, em lançamentos de produto. Então, é muita coisa, mas são temas muito legais, assim, que eu particularmente amo. E eu tô super animada pra falar com vocês um pouquinho mais de como são os bastidores, de como é um lançamento de uma campanha desse nível, né, de grande porte com outras marcas também. Muito legal, Nay. E conta pra gente, tem algum lançamento que você tá aí contando os dias? Tá com alarme no celular pra saber quando que vai lançar? Gente, tem, que nem o Gu falou, né? Eu também sou de uma geração um pouquinho mais antiga e eu peguei muito a fase de Harry Potter, muito assim, a louca do Harry Potter, li todos os livros, fui ao cinema, assisto até hoje, assim, fiz toda a minha família assistir junto comigo. E eu tô muito animada pro lançamento da série, que se eu não me engano vai ser em... Não sei se é 2026 ou 2027, mas assim, tô acompanhando tudo no Instagram, todos os atores que saem, eu já quero olhar e já curto. Tô super animada. E, logicamente, Stranger Things também, né? Não só porque a gente fez a collab lá atrás, mas porque tudo que pra mim é season finale, encerramento de ciclo, eu acho que é algo naturalmente que dá esse friozinho na barriga pra você entender o que vai acontecer. Com certeza, com certeza. E quando a gente fala, né, nos últimos episódios, a gente sempre fala quanto que as empresas querem se conectar com o público, e a gente vê o quanto o público da cultura pop é extremamente grande, né? E eu queria entender como que o Burger King, como que vocês se colocam dentro dessa situação, porque assim, não é fácil fazer uma collab, né, que você consegue conectar o produto, a essência do produto com a essência de uma marca, de um filme, etc. Como que você conecta uma collab que é bem feita, ela é bem executada, e aí vocês colocaram um patamar que o público fica esperando, tipo, tô esperando o dos lançamentos aguardados ali pelo público é o lançamento do Burger King. O que o Burger King vai trazer? E não, a gente fala com empresas, não é fácil fazer essa associação, e vocês fizeram isso com uma maestria tão grande que vocês são muito bem-vindos pelo público, né? O que rolou? O que você pode trazer pra gente aí nessa construção de marca? Claro, Tati, eu acho que primeiro eu vou voltar um pouquinho pra falar sobre cultura pop, né? Então, quando a gente fala o que é cultura pop, pra mim,
é tudo que tá envolvendo em tendências, é o momento que a gente tá vivendo em sociedade, que tá englobando novas gerações mais antigas e que molda comportamentos. Então, hoje a gente tem vários exemplos, que nem o Gu comentou, em games, a gente tem beauty, a gente tem entretenimento, tem filmes, séries que vão ser lançados, músicas. Então, todos esses assuntos do momento, que eles geram essa movimentação das massas, né? Então, da galera querer acompanhar, da galera querer se sentir parte daquilo, de alguma maneira eu acredito que faz parte da cultura pop. E o mais legal é que a cultura pop, ela sempre existiu e ela sempre vai existir. Ela só se modela conforme vão passando as gerações. E eu acredito que hoje a gente tá num momento muito forte de nostalgia também. Isso tá fazendo parte da cultura pop. Então, hoje a gente tá num cenário muito legal como marca de conseguir se conectar com a nova geração, mas de alguma maneira trazer todas as outras gerações juntos, né? Então, é um momento muito legal que a gente tá vivendo, e aí eu não falo nem só de BK, eu falo global, né? A gente tem alguns dados, depois eu compartilho com vocês, que existe uma nova categorização agora, que o pessoal fala que são os kidudes. São adultos que gostam de ter sensações da infância, eles gostam de voltar nesse sentimento de nostalgia. Interessante! Gosta muito de Disney, talvez? Eu também, gente. Eu sou um kidude, com certeza. Muito legal. E quando a gente fala em vendas, assim, eu busco o dado certinho pra vocês depois, mas existe um estudo que fala que até 2032, a estimativa do mercado é que os kidudes, eles gerem mais ou menos uma receita de 35 bilhões de dólares. Então, a gente tá falando em algo que para as marcas é muito lucrativo, e também muito importante para se conectar, não só com as novas gerações, mas com várias outras gerações que se passaram. Então, eu gosto de trazer esse contexto, né? Porque, às vezes, a gente tem a ideia de que cultura pop é só a trend no momento, ou é algo que tá acontecendo no TikTok, ou é um lançamento de série específico, mas não. Eu acho que são ondas que vêm e que vão, e também que a gente pode criar. A gente pode pegar algo lá do passado, e legal você ter falado de Stranger Things, porque não lembro qual temporada agora, mas eles conseguiram trazer uma música do passado muito à tona, que bombou. Então, assim, eles conseguiram trazer com algo recente uma conexão do passado e englobar todas as gerações juntos. Então, é o momento da gente olhar para isso agora. E existem já estudos que falam que isso tende a crescer. Muito legal. Outro ponto, eu acho que é muito tendência de consumo, de consumidor. Então, as pessoas, elas... Isso tudo eu tenho estudos, tá, gente? Depois eu mando, a gente coloca aí nas legendas, nos rodapés. Mas existe uma tendência agora de desconexão. Então, as pessoas que estão altamente saturadas já de redes sociais, de conexão digital o tempo todo, elas tendem, nos próximos anos, a passar a buscar mais experiências offline. Então, experiências tais como a gente vai falar depois, loja de Bobbie Goods, em que ninguém estava com celular, estava todo mundo sentado, se divertindo, pintando Bobbie Goods, pintando parede. Então, são algumas tendências e alguns movimentos que a gente, como marca, entende. E a gente fala, tá, como que a gente consegue trazer isso para o nosso cenário? E acho que, principalmente, se conectando com o nosso consumidor. Então, de tudo, eu acho que esse é o primeiro ponto. O segundo é muito sobre a própria marca em si. Então, eu acho fundamental, quando a gente fala de marcas, que a gente internamente entenda a nossa marca a fundo, assim, de cabo a rabo. Quem nós somos, como a gente se posiciona, quais são as conversas que a gente vai entrar. Não são todas. A marca que tenta entrar em todas as tendências da cultura pop... Não consegue surfar em nada. Não consegue surfar em nada. Então, no BK, a gente conhece muito bem a nossa marca. E a gente entendeu que o BK é uma marca muito ousada. O BK é uma marca muito irreverente. A gente coloca coroas na cabeça dos nossos clientes para eles serem quem eles são, para eles serem livres do jeito que eles são. A gente abraçou isso muito fortemente.
E a gente vem construindo a nossa marca em cada um desses licenciamentos. Então, não é só a campanha em si, mas a gente sempre traz o Burger King. A gente sempre traz a nossa personalidade, a nossa autenticidade. E quando isso é genuíno, as chances de se conectar com as pessoas e com o nosso consumidor... É muito maior. É muito maior. É muito é. maior. Uhum. E é uma conexão verdadeira, né? Não é aquilo que você se esforça para conectar com o seu consumidor e o seu consumidor se esforça para conectar com você. Uma coisa ali é uma faísca, né? Mas Exato. a gente vê isso, inclusive, né? Depois de... Acredito que talvez a primeira vez que a geração Z prefere o Burger King do que o maior concorrente de vocês, né? Então, assim, é uma coisa que vocês estão fazendo tão bem que tá dando resultado, né? E é até interessante porque, estudando um pouco a própria história do BK, para quem não conhece, recomendo, busquem aí, tem no YouTube. Ele foi sempre uma marca mais inovadora do que o grande concorrente. Ele que foi o primeiro a lançar um sanduíche com um nome, que era o Whopper. Ele que foi o primeiro a lançar algumas coisas desde lá da década de 70, desde o início, né? Depois houve uma mudança no panorama, vamos dizer assim, do mercado, da própria empresa, passou por um monte de transformação. E acho que agora ela volta, já não agora, né? Acho que nos últimos anos, talvez década, trazendo essa marca muito inovadora, muito criativa, né? E Onai, até aproveitando a interrupção aqui, assim, como você falou muito sobre o processo da própria marca, né? E conexão com as collabs e tal. Falando um pouco da operação em si, porque não é trivial, né? Eu estava até vendo outras entrevistas de pessoas do BK falando sobre isso, assim... Fazer uma collab como vocês fizeram no passado com Catupiry. É uma outra marca de alimentos que você conhece, que você sabe, você se relaciona. É fácil. Exatamente. Agora, você sair para algo que é totalmente fora de um território mais seguro, a pessoa falava isso na entrevista, assim, você saiu do território seguro, né? Como é que é essa operação? Assim, o que vocês entendem que é o mais desafiador ou algum caso que foi muito desafiador para vocês, para trazer pra gente? Com certeza, Gu. Assim, não é fácil, eu acho que em nenhum dos cenários e... Sim, eu digo, fácil É fácil você pensar numa conexão, de pegar um catupiry e passar de num comida, pão. exato, Isso. exato. A conexão é fácil. Gente, pelo amor de Deus. Não, Eu sei que é bem difícil fazer produto. Inclusive fazer as duas marcas, né, se entenderem. Eu sei que é difícil fazer produto. Mas eu digo, a conexão de fazer duas marcas de alimentos conversarem é muito mais fácil do que fazer... Do que uma maquiagem. Que eu maquiagem. já mostro aqui o que a gente tem. Da onde vocês tiraram isso, Nayara? Gente, então... Que loucura. E aí eu acho que é legal, lá dentro pelo menos a gente categoriza em tipos diferentes de projetos. Então existem os projetos de inovação, que são parcerias entre marcas, principalmente de lançamentos de produto. Isso acontece muito com sobremesas. Então quase todas as nossas sobremesas, elas têm algum tipo de collab, ou a gente também tenta trazer alguma tendência, mas lógico, linkado muito com qualidade, com sabor, com o taste. Por exemplo, pistache. Nós fomos, talvez, a primeira marca que lançou uma sobremesa de pistache, que era um insumo até então não tão acessível quando a gente fala de preço. E a gente conseguiu achar um meio termo para trazer isso... Não como recorrência. Mas de uma forma mais acessível, democratizar. né? A gente conseguiu trazer isso como fast food. E, novamente, assim, isso tá no nosso DNA de marca. Então, mesmo que não seja uma collab, uma parceria, está dentro do nosso DNA. E lançamentos de produto. E aí, a descida para operacionalizar isso são outros processos, né? A gente tem processo de inovação, é diferente, teste, consumidores e tudo mais. Existem os licenciamentos que... Entre aspas, eles já são previstos, porque a gente sabe a tendência do mercado, a gente sabe os próximos lançamentos de blockbuster, grandes filmes, grandes séries. A gente entende também o que faz sentido, a nossa conexão. Entrar na conversa, né? Exato. E tem lançamentos incríveis de cinema, por exemplo, que talvez não se conectem tanto com o nosso DNA. E tá tudo bem. Eu acho que as marcas, elas têm que saber dizer sim e também dizer não em alguns momentos, né? E aí existem outros, que aí sim a gente fala que são as collabs, que são oportunidades inusitadas.
E aí, essa é uma loucura, gente, de fazer assim. Meu Deus, vamos descer 1 mês, 2 meses, 3 meses, descemos uma campanha que são baseadas muito em timing, em oportunidade, em conexão entre marcas. E aí, a gente já puxa aqui pra Mari Maria. Então, Mari Maria, a gente entendeu uma tendência de beauty o ano passado. Começou a crescer muito. Começou a se falar muito sobre gloss. Pendurava gloss na bolsa. E tava todo mundo postando com gloss, com gloss, com gloss. E a gente é muito ousado. A gente falou, cara, e se a gente fizer um gloss do BK? Mas espera, o BK não quer só fazer um gloss. Ou o BK não quer só fazer, sei lá, uma paleta de sombras com as cores. Não. Tem que ser da hora. Tem que ser uma coisa que só o BK pode fazer. Nenhum outro concorrente nosso faria ou pensaria ou teria a coragem e a ousadia suficientes para fazer isso. E foi quando a gente trouxe, né, 3 sabores que eram conectados com o nosso produto. Então, de novo, a gente precisa ter conexão com o nosso produto. É importante pra gente. A gente também precisa construir isso como marca. E não só os sabores, os aromas, mas a gente trouxe as sensações. Então, do nosso sanduíche picante, a gente tem um gloss que dá uma esquentadinha na boca. Dos nossas sobremesas geladas, a gente tem glosses que, além de terem os aromas, eles trazem o frescor da sobremesa. Tudo legal. Isso num combo, democratizando dentro das nossas lojas. Muito legal. E são riscos, né, Gu e Tati? Assim, eu acho que pode não dar certo. Mas é aprendizado. Então, esse tipo de collab, a gente começa em menor escala. A gente testa, mas a gente acredita muito na ideia. E a gente dá o nosso melhor pra ter essa conexão entre marcas. E deu tão certo que a gente fez de novo esse ano, né? Muito Novos legal. sabores. E aí foi um surto. E a gente, meu Deus, então vamos fazer. Muito legal. E até para contextualizar, o pessoal, né, Gu comentou ali das gerações diferentes. Então, só para contextualizar, caso você não saiba, Mari Maria ela é uma grandíssima blogueira, influenciadora digital. Ela faz... E ela tem uma linha de maquiagens. Então, outra coisa que a gente também vem vendo e falando também nos outros episódios... O quanto que o mundo de alimentos, gente, ele explodiu. E esse tipo de collab que vocês trazem é, assim... É sensacional, assim. Vocês juntaram a atuação do mercado de alimentos no mercado de beauty, que é uma coisa que, né, temos aí o famoso Fini Carmed, mas Fini Carmed são produtos ali, enfim, uma linha. Vocês trouxeram a cara de vocês. O sabor de vocês, a sensação que as pessoas têm, né, as pessoas têm dentro daquele momento de consumo. É uma coisa fantástica. Tati, e assim, até a questão da operação é porque a gente quer da área de alimentos, e quando a gente estuda serviços de alimentação, o que tem por trás... Porque assim, são mais de 1.000 lojas no Brasil, do BK. Então, assim, provavelmente alguns movimentos vocês testam piloto em algumas lojas, mas assim, a operação que tem por trás é totalmente diferente de... Não é fácil também fazer um Fini Carmed ou algo que você faz numa fábrica, que você programa. E tem essa questão que a Ana falou do timing. Isso deve ser uma insanidade. E assim, o que eu acho que é mais legal do que você falou é que deve estar intrínseco na cultura, e eu queria que você falasse um pouco mais sobre o erro, assim, porque até quando dá muito certo, falta produto. A pessoa vai lá pra comprar aquele produto, não tem mais. Sim, Isso gente. que eu ia comentar. Teve uma collab que vocês fizeram, acho que já mais de uma vez, com a Stanley. Sim. E aí, gente, Nossa. a hora que eu vi... Stanley, pra quem não conhece, é a marca super hypada ali de... armazenadores de água. Líquidos. Tem copo, De líquidos, tem garrafa, tem cantil, tem... Muito Gente, conectado a hora... também com a cultura pop, Sim, né? Sim, demais. A hora que eu vi aquilo, eu falei, meu Deus do céu, que negócio Que maravilhoso. Gente, um copo de Stanley custa ali os seus R$400. Você podia... Eu não lembro qual que era a dinâmica, se você ganhava ou se você, tipo, podia pagar, sei lá, R$50 e ter um... O negócio custa 400 e você ainda tem uma edição exclusiva. A hora que eu vi, eu falei, gente, que loucura. Quando eu fui ver depois as notícias, né? Porque foi também feito de uma forma piloto, foi em 1 ou 2 lojas aqui em São Paulo. O tanto de gente reclamando. Porque eu fiquei no sol e não sei o quê. Vocês vão me desculpar. Você foi lá
Se você não tava esperando ficar no sol e não conseguiu o ingresso, não conseguiu o copo, tava sendo um fã errado, né? Ali. Mas assim. E assim, vocês abraçam esse risco. A gente conversa com empresas e é muito difícil da pessoa falar assim: não, eu vou fazer, quem gostar, gostou, quem não gostar vai lamentar de não ter conseguido. É muito difícil. É uma autenticidade, uma ousadia muito grande que a gente. Não cabe, não sei te citar outras marcas, assim, que conseguem trazer isso, assim, no dia a dia, né? Exato, gente. E é muito desafiador, assim. Com o Stanley, a gente fez 2 etapas, né? 2 projetos diferentes com eles. O primeiro foi no Carnaval. Realmente foi muito limitado. A gente nunca tinha feito nada desse tipo. E a gente fez em uma loja aqui em São Paulo, quantidades limitadas. Os copos, eles eram personalizados, eles tinham o nosso logo também. E ele era muito acessível. Então, de novo, o BK, nosso DNA é de democratizar o acesso. Então, a gente pegou um copo, né, na época, sei lá, 100, 200 reais. Se você comparasse o nosso shake, que era lançamento no Carnaval, por R$19,90, a partir de R$19,90, você ganhava o copo da Stanley. Então, é algo que realmente, sendo bem honesta, a gente não esperava o movimento que foi ter, e foi uma loucura. Carnaval, e a loja queria matar a gente, e a gente, calma, a gente vai resolver. De última hora, a gente conseguiu um pouco mais de unidades, porque realmente era muita gente. Mas chega um momento, assim, lógico, né, a gente planeja, a gente faz uma projeção de vendas, mas como a gente abraça muito novo, tem muitas coisas que a gente nunca lidou antes. E a gente aprende com a demanda, a gente aprende com essa fomo dos nossos consumidores de querer ter e querer possuir. E aí, na segunda campanha ou na próxima collab, a gente vai ajustando. Então, essa tentativa e erro é algo que a gente vem aprendendo, né? Essa questão de collabs em específicos, diferente do licenciamento que nem eu tinha explicado. Ela é particularmente recente pra gente. A gente começou... A primeira foi com Carmed e BK. Eu já depois abro um pouquinho, que é uma collab muito legal de contar também. Depois a gente veio com o Stanley e aí foi indo. Então, essa do Carnaval realmente gerou isso. Depois a gente fez uma outra parceria com eles. E aí essa, assim, BK, DNA BK na veia, que a gente ousou. Não era mais um copo. Era um growler. Pra quem não sabe, growler é um cantil, né? Um cantil enorme de 2 litros pra você colocar chopp ou guardar outros líquidos com gás. Que na loja da Stanley deve ser mais ou menos uns R$2.000. É aproximadamente uns R$500. E a gente falou, ele armazena gás, né? Chopp, gás e outras coisas. A gente tem free refill. Porque a gente não faz uma campanha com galão de 2 litros. Nossa. E quem conseguir ganha 1 ano de free refill no BK. Pronto. Gente, assim, outra loucura. E um ponto, gente, não façam isso. Mas tem vídeos e memes da galera levando galão de água mesmo. E colocando nas nossas máquinas de free refill e levando pra casa. E pra gente é um problema, mas a gente é tão da zoeira, o BK é tão de zoeira never ends, assim, a zoeira nunca acaba, que a gente falou, vocês estão falando isso? Então vamos fazer uma campanha sobre isso. Vamos dar um galão pra vocês, em parceria com a Stanley. E a gente quem tiver esse galão pode encher e levar pra casa. 1 ano de free refill pra você. Muito então, legal. O hero da campanha, né, o vídeo principal que a gente lançou, foi justamente fazendo piada disso. Então a gente faz piada, né? A gente é divertido, a gente gosta de brincar com essas coisas. A gente tem um humor um pouco ácido, um pouco irreverente. Então a gente pegou algo que é um problema e transformou em uma campanha legal junto com a Stanley, uma oportunidade, né? De trazer a marca. E aí, de novo, essa foi uma mecânica diferente. Hoje a gente tem um clube de fidelidade. Ele tem mais ou menos 5 milhões de pessoas ativas por mês. Então, é muita gente que tá lá dentro. Esses clientes já costumam comprar no BK e ganham pontos. E a gente falou, vamos bonificar agora de uma maneira diferente. Vamos dar esse galão no Clube BK.
Então, as pessoas que têm pontos suficientes conseguiam trocar pelo galão. Um programa de fidelidade, Foi pelo programa de fidelidade. Muito legal. Então, foi um jeito também da gente estreitar o relacionamento com consumidores que já são do nosso programa de Os fidelidade. heavy users, né? Pra quantidade ali de E aqui, pontos, vou né? falar, a gente colocou uma pontuação alta, até pelo preço do galão, né? O app caiu em 20 segundos. Nossa. O app caiu. Não, todo mundo queria Foi assim, trocar. Surreal. E aí Mas nos- o pessoal caiu dentro do conforto do lar, né? Não tinha ninguém passando calor lá na fila. E aí a gente correu, lógico, pra arrumar e distribuímos os growlers, né? E bem legal, assim, de novo, era um growler personalizado. A gente poderia ter feito copo de novo. A gente poderia ter feito uma caneca. Mas esse é mais do mesmo. Mas só o BK daria um growler de 2 litros. Com certeza. Com free Ô, Nai, refil. explica por que isso é tão interessante, porque você tá falando isso, você fala com uma paixão, né? A gente fala na Master do brilho nos olhos, às vezes fala com Exato. brilho nos olhos, Ai, assim, é incrível. Legal, gente, obrigada. Como manter essa consistência? Porque, assim, no seu discurso fica muito claro que tinha uma consistência, Sim. mas no dia a dia, já dizia os grandes papas do marketing, tudo não terás, a escolha estratégica. Você falou assim, tem hora que você fala assim, não dá, isso eu não vou fazer. Exato. Como manter essa consistência ao longo do tempo? Porque também, assim, quanto mais você movimenta, você tem 5 milhões de base de clientes que devem pedir não 5 milhões de coisas diferentes, mas pelo menos... que você fala, Uns putz, 4 agora, milhões. como manter essa consistência ao longo do tempo, dessa autenticidade, dessa inovação, dessa irreverência? E né? também a forma de sempre trazer um novo, mas um novo diferente. E não mais do mesmo. Exato. Né? Então, lançou o gloss, mas a segunda leva tinha uma parte diferente. Fez collab com algum filme, série, etc. Na segunda leva, tinha uma coisa diferente, assim. Como? Exato. E aqui a gente tá pegando um recorte só de licenciamento e collabs, né? Mas no BK como um todo, a gente tem lançamentos de produtos, a gente tem campanhas promocionais, a gente tem projetos de loja que não necessariamente são linkados. Então, lógico, é preciso ter um calendário robusto, então a gente se programa com antecedência. Então vocês não chegam todo dia de manhã e falam assim, o que a gente vai fazer esse final de semana? Não é assim que vocês fazem? Assisti um negócio ontem que a gente Viu? podia Não lançar. é assim que Não é eles assim? fazem. Isso acontece às vezes, tá? Bob Achava Good. que inovação era assim, Tati. Viu um negócio ontem, vamos fazer hoje E assim, quando eu falo de diferente? programação, não é uma coisa da minha Olha cabeça. só. O Burger King é louco igual a mim. Fala, não dá, gente, calma. Às vezes acontece. Vamos colocar no calendário. Principalmente com as collabs, né? Collabs são um pouco assim. Bob Goods foi um pouco assim. Depois eu falo os bastidores como foi. Mas foi uma super oportunidade que até então não estava prevista. Porque ninguém ainda sabia o que era Bob Goods. E de repente a gente começou a acompanhar o crescimento exponencial. E todo mundo falando sobre Bob Goods. E a gente olhou assim... Vamos fazer Bob Goods. A gente vai fazer... E a gente vai colocar uma parede para as pessoas pintarem na nossa Que loja. legal, meu. Vamos. Então, nesse caso, né? E Mari Maria também foi muita oportunidade. Isso acontece. Mas lógico que a gente tem um calendário. Dentro de uma janela possível, assim, né? Assim. Essa janela vocês deixam já uma reserva pra entrar alguma coisa que não tá no plano ainda. Isso é difícil quando a gente fala sobre tendências, né? Por exemplo, quando a gente fala de licenciamentos, e eu cuido da parte de kits também, então a gente tem um calendário de kits. E eu já sei pro ano que vem todas as janelas que eu tenho. Mas você pode só contextualizar esse kits que você Claro. fala, seria... A gente tem um combo infantil. Infantil porque ele pega multigerações. Infantil algumas e vezes. algumas pessoas que... Eu também, tá? Bem claro. E aí a gente tem janelas, né? Todo ano a gente lança uma nova coleção a cada Sim. X período de tempo. E essas coleções, algumas vezes são baseadas em filmes, outras vezes são licenças muito fortes e que se conectam com multigerações. Isso a gente mapeia com antecedência, até porque a gente tem um timing de desenvolvimento desses brinquedos que a gente precisa cumprir. Então, preciso Claro. produzir, eu preciso passar por testes, eu preciso aprovar internamente, licenciadores, etc. Então, isso a gente mapeia, né?
também entendendo os períodos de lançamentos de grandes movimentos culturais. Porém, outros, eu não vou falar que a gente deixa uma janela, porque muitas vezes a gente não sabe esse momento certo que vai surgir algo que vai estourar. Por exemplo, o Morango do Amor foi um que explodiu, mas a gente, dessa vez, não deu pra pegar o movimento. Foi bem rápido. Foi muito rápido. E aí também vocês se escolhem, falam assim, agora não é mais hora. Exato. Eu acho que o Passou. timing pra gente tem que ser o timing perfeito. É. Tem que ser o momento que a tendência, ela tá na crista da onda e a gente pega a tendência como primeira marca de novo. Algo que se conecta com o nosso DNA e a gente faz a campanha acontecer. Então, o Bobbie Goods, né? Se você coloca no Google Trends, coloca lá Bobbie Goods, coloca um pouco desde o começo do ano, você vê que ele tem um crescimento enorme a partir de fevereiro, março, tal. E aí ele atinge um pico máximo, que foi exatamente quando a gente fez collab Que com legal. eles. Que E depois legal. ele continua, mas um pouquinho menor. E a gente foi observando essa tendência, esse movimento. Vamos fazer. Foi super rápido, foi assim, uma imersão em Bobbie Goods e muitas áreas envolvidas. Eu acho que todas as áreas da empresa basicamente foram envolvidas, porque é tudo, né? É logística, é trade, é fiscal, é compras. Nai, e você tá falando de um Google Trends que você deu o trend, a tendência, certo? A tendência em meses, ou seja, vocês se movimentaram em semanas. Um mês, eu acho. Assim, foi muito rápido. Porque é legal trazer isso, né? Porque quando a gente fala de inovação também, a gente até falou em outros episódios, né? Vou inovar. Não, em 2028... Vou inovar daqui 2 anos, não, 2028 pelo menos. mudou. E quando vocês Exato. trabalham com essas tendências que se movimentam muito rápido, Exato. tanto pegar na hora certa da onda, saber passou, porque senão você também vira que marca divertida, que marca legal, mas que assim, uma hora é nova, uma hora é o primeiro, outra hora é o terceiro, outra hora... Então, assim, Exato. manter essa consistência, inclusive de fazer... Agora não dá mais. Vamos deixar passar essa onda e não vou entrar nessa, porque... E entra muito na questão, Gu, que, por exemplo, trazendo a ação, né, do Bobbie Goods. Então, as pessoas iam até a loja, pintavam... Não teve nenhum produto Bobbie Goods. Podia comprar o livro, né? Podia comprar uns livrinhos, Você né? comprava, na verdade, assim, a ideia era qualquer combo do BK, mais um valor, você levava o livro. Então, isso Mas é um importante produto falar. alimentício Ah, não tá. tinha. De desenvolvimento de inovação, não, mas a gente sempre atrela aos nossos produtos. Porque pra gente é muito importante também gerar essa experimentação. Então, acho legal trazer isso, que a gente tem uma frase muito legal que a gente fala assim, BK é fogo. E não é fogo só na personalidade, é o fogo literal. Nossa, a gente tem uma máquina dentro dos restaurantes, que é onde a carne é feita, né? Que tem fogo de verdade. Se você for no restaurante, você vai ver o fogo lá e a carne sendo grelhada no fogo. Então, isso pra gente é muito importante, assim, trazer esse taste, esse sabor, gerar essa experimentação, trazer que os nossos hambúrgueres, de fato, eles são fogo, a nossa personalidade é fogo, sempre precisa estar nas Que nossas legal. collabs. Muito Não legal. é só pegar o momento e, eu vou fazer porque é legal. Não, eu vou fazer porque é legal, porque isso se conecta com a gente e porque eu vou também gerar a experimentação do nosso produto. Então, Bobbie Goods era isso, assim. E a gente conseguiu criar um ambiente tão legal para famílias que não foi só fazer a loja ou só vender o livro atrelado ao combo. Mas a gente criou uma ocasião de consumo dentro da loja com oficinas de pinturas. Muito legal. Então, as famílias sentavam, a gente colocou rolos nas mesas em que era possível, você puxava o desenho, sentava, tinha uma pessoa para dar oficina de pintura, você dava uma mordida no seu burger, pintava, pegava uma batatinha, descia, pegava uma sobremesa, voltava para oficina de pintura. Então, foi toda uma experiência, uma ocasião que a gente gerou.
para que as pessoas também ficassem nas lojas, para que as pessoas também tivessem a oportunidade de testar o nosso portfólio, de provar, de experimentarem, ou quem já é consumidor mesmo, de estar naquele momento lá dentro, assim, não só... E ter um momento diferente, Exato, né? Eu comprei e fui pra minha casa. Não, a gente queria as pessoas lá. E de novo, assim, tinha bebê na loja, como tinham amigas senhorinhas que se juntaram pra pintar Bobbie Goods. Muito legal. Isso pra gente é muito legal, assim, você vê adultos botando crianças no ombro pra alcançar um pedacinho da parede que faltou pintar. Crianças botando adultos no ombro. Exato, o pessoal sem celular, assim. Muito legal. E outro ponto legal de falar, que nem vocês comentaram, algumas ações, elas acabam sendo regionalizadas por N motivos. Por timing, por, infelizmente, a verba é finita. Então, muitas vezes, a gente não consegue fazer uma loja de Stranger Things em todos os lugares do Brasil. E a gente começou a ouvir muito os nossos consumidores. O pessoal pedia muito, tipo, putz, por que vocês não fazem em X lugar? Até no episódio do Geek Publicitário, né? É. Brasil não é São Paulo, né? Que o pessoal fala muito. Exatamente, assim. Então, tem uma tendência nossa também, pelo menos nas últimas que a gente fez. Bobbie Goods, a gente dressou a loja aqui em São Paulo. Porém, os rolos de você pegar e pintar nas mesas e destacar, a gente capilarizou pro Brasil. Muito a legal. gente levou as nossas coroas em preto e branco com os desenhos de Bobbie Goods para todas as lojas do Brasil. A gente teve a lâmina de bandeja também pra pessoa pintar em todas também. Então, lógico, né? Infelizmente, a gente não consegue fazer todas as lojas assim. Mas a gente tá ouvindo o consumidor pra capilarizar isso. Mari Maria também, o segundo evento que a gente fez com ela, o primeiro foi em São Paulo, o segundo a gente foi pra Fortaleza. Muito legal. Então, a gente fez em Fortaleza, eu tava lotado a loja, pessoal de Fortaleza, vocês são incríveis. E levamos a Mari lá, e ela topou na hora, ela falou assim, Que não, legal. vamos. Foi Muito a equipe legal. toda, a gente fez. Então, aos poucos, a gente também tá entendendo como a gente consegue trazer essas experiências para outras regiões, né? Ter os produtos em outras regiões também. E, Nai, de trazer essa experiência, né? Teve um outro episódio, não lembro agora qual, que a gente citou como vocês estão trazendo experiências para dentro da loja. Então, o que eu citei, inclusive, foi o da collab que vocês fizeram com o Wolverine e o Deadpool, obrigada. Que vocês tiraram as pessoas, né? Então, eu vou no cinema, vou ver o filme, a hora que acabou o filme, eu estendo minha experiência na loja do BK. E aí, um passarinho me contou que vocês ganharam um prêmio de melhores experiências da Walt Disney Company no Brasil. Que legal. Então, queria que você contasse um pouquinho também sobre isso, porque foi falar como foi essa experiência e... Porque, assim, gente, é possível inovar muito. A gente fala de produto, a gente fala de brinde, a gente fala de experiência. Então, queria que você contasse um pouquinho pra gente, assim, porque... A gente do lado de cá, a gente fica ansioso pra saber qual que é o próximo. Não, com certeza. Essa campanha foi muito legal também. Eu acho que ela traz insights que se conectam muito também com Stranger Things, né? Tanto pra Stranger quanto pra Deadpool e Wolverine, a gente criou todo um storytelling de loja, de campanha e de produto conectados com as licenças. É sempre que dá pra fazer isso? Às vezes, muitas vezes, infelizmente, a gente não tem um time de desenvolver um produto de inovação conectado à licença, por exemplo. Então, a gente inova em outros meios, né? Como foi Bobbie Goods ou como foi Mari Maria. Mas para essas que a gente tinha um pouco mais de tempo, né? Um pouco mais de espaço em calendário para desenvolver. A gente criou esse 360 linkando tudo. Então, o Whopper, que é o nosso carro-chefe, a gente colocou nachos dentro do Whopper. Muito bom. Infelizmente, não tem mais, já acabou. Mas eu queria que vocês tivessem provado. Assim, muito, muito bom. Porque comida mexicana é a comida favorita do Deadpool. E a gente mas a gente é um restaurante de burger. E aí, vamos colocar nachos dentro do hambúrguer? Vamos. Colocamos. Ficou muito bom. Isso é importante, tá? O sensorial, o taste, a experiência. Tem que ser bom, né? Tem que ser muito bom. E eu já provei coisas muito doidas que eram muito legais, mas acho que não. Vamos voltar. De novo, saber falar
Dessa vez, não. Vamos dar um passo pra trás. E isso, daí, virou o combo dos parças, né? Tinha uma... Ou você ganhava a meia do Deadpool ou a meia do Wolverine, que eram super legais também. A galera usava pares diferentes. Isso foi super legal, assim. E na loja... A loja, por si só, ela era temática não só por fora, mas ela tinha em cada andar uma experiência. Então, a gente tinha um jogo que era um painel enorme de LED, que a gente brincou que era uma lâmina de corta-whopper. Então, Deadpool, Wolverine, né? As garras. Cara, se a pessoa entrasse lá, tinha ai, como que eu falo? Um sensor. Que você mexia sua mão como se você fosse o Wolverine. E você cortava o nosso Whopper. E ia ganhando pontuação. E ia subindo o ranking das pessoas legal. mais Que rápidas. legal. A gente teve uma cabine de fotos no último andar. Que você podia tirar foto e aparecia o Deadpool e o Wolverine do lado. Porque era o combo dos parças, dos amigos. Então, eles apareciam na sua foto junto. Então, é toda essa experiência e esse storytelling. Stranger Things também foi na mesma pegada. Toda a campanha girou em torno de grelhando Demogorgons no fogo. Então, fogo BK, vamos botar fogo nos Demogorgons. E aí, a gente fez uma loja também com muita referência da série. Mas não só a loja. O produto era com waffle, que é a comida favorita da Eleven. E assim, inovar com waffle, tirar o pão e colocar o waffle, vocês estão malucos? Estamos. E a execução disso, Ô, Nai, mas isso, quando eu perguntei até dos desafios... De novo, o engenheiro de alimentos aqui, né? Defendendo... Não preciso defender vocês, eu sei. Mas assim, é muito complexo. Muito complexo. Eu tava nessa mesma entrevista que eu vi, falando da Barbie. Ele falou assim, gente, chega num detalhe que era o seguinte. Nós não temos nada rosa. Nenhuma comida, nada que se serve, nenhum pedaço do restaurante. E começa a falar da Barbie. Então assim, vai desde os detalhes do Stranger Things. Você sai de um pão e para um waffle. É outro produto. É desenvolver. É o fornecedor, é entregar, é chegar na loja com qualidade, chegar no consumidor com qualidade. De desenvolvimento do produto, do ingrediente. Exato. E respeitando processos, né? Acho que isso é o principal. A gente respeita o processo em tudo. Por isso que algumas vezes, infelizmente, pelo timing não é possível. Mas a gente conta com parceiros muito bons. E o time interno também faz muito acontecer. Porque... Não é só o marketing, assim. A gente, quando olha, vê, campanha de marketing no BK. Não, é a campanha do BK. Porque são muitos times envolvidos. É uma galera que rala muito. São fornecedores, agências. Desde o criativo até o produto. Até o fornecedor que vai trazer um molho com rosa pra gente. Porque a gente quer linkar com a Barbie. E que legal, porque eu falo que o What the Food é o nosso propósito em forma de podcast, né? E a gente pensou aqui, né, no tema dos collabs, da cultura pop... E que você está trazendo aqui é uma aula de branding e de cultura. Experiência de consumidor. Porque assim, inovação. Como você fala de como a estrutura da organização respeita e é fiel a uma forma de ser. Porque assim, de fato, é o que você falou agora. E muito generosa com todas as outras áreas. Assim, não é um trabalho do marketing. Porque assim, se o resto não entender que aquilo é cultura... do BK, o que o consumidor percebe, e por isso que é autêntico, porque... Né, e por isso que gera valor para o consumidor, porque ele sabe que é algo que se conecta e sempre faz sentido, né? Eu tava, inclusive, vendo do caso que teve de um caso que tinha dado, não vou falar errado, mas que fez um barulho que depois vocês usaram para fazer piada de vocês mesmos, que foi do Costela. Que quando relançou, tinha uma campanha de marketing totalmente, assim, tipo... Valeu, será? O Procon. E aí, assim, eu falei, cara, isso aqui é um negócio, assim, de novo, tem que ter uma coragem até de fazer um negócio, porque brincar com você mesmo, só que ao mesmo tempo, o cara que olha, fala, cara, vocês estão falando disso deles, entendeu? Eu quero me relacionar com essa marca, porque isso é ser vulnerável. Exato. Né? Então, eu achei, assim, sensacional a forma como você trouxe a cultura... A questão da própria autenticidade no dia a dia da empresa mesmo, né? Sim, com certeza. Eu acho que tem um ponto muito importante, é que assim, quando a gente fala de diversidade, isso também é muito importante pra gente. Porque a gente tem pessoas de diferentes contextos, assim, eu falo...
eu adoro beauty. Então, eu sou a pessoa que se fala, putz, vamos fazer alguma coisa de beauty? Ah, eu sei XYZ. A gente tem pessoas que amam o mundo games, tem pessoas geeks. E não só interno, mas agências. E ter esse time diverso, ter essa pluralidade ajuda muito a gente a entender como fazer bem feito, como se conectar com o público. Muito legal. É difícil saber tudo. Eu não sei tudo, ninguém sabe tudo. E no mundo que a gente vive, é tanta informação que muitas vezes você não consegue penetrar em um assunto até a fundo para entender o que aquele fã sente ou o que é importante para aquela geração. Mas, tendo um time diverso, com pessoas em diferentes contextos, com pessoas de diferentes gostos, com diferentes experiências de vida, isso é essencial. Porque a pessoa vai ajudar, por exemplo, a Tati, por exemplo, ela é super fã de Disney. Eu tenho certeza que se a gente fosse fazer uma campanha de Disney, eu ia puxar a Tati, senta aqui do meu lado, deixa eu te mostrar. Você como fã, o que você acha dessa campanha? O que você acha que os fãs vão achar? Então, isso é importante. A gente tem que pensar diferente. Isso é essencial para que a gente consiga manter entrando nas tendências que fazem sentido, se conectando com o público da maneira mais fiel possível, da maneira mais autêntica possível. Porque é muito... Quando a gente vai falar, né, com comunidades, então, como você comentou, a comunidade gamer, a comunidade geek, a comunidade da própria cultura pop, são comunidades muito engajadas. Eles vão olhar, vírgula, detalhe, cada coisa. Então, ter uma equipe tão diversa como você trouxe, é muito mais fácil você conseguir falar... Viu, senta aqui, você que é dessa comunidade, você que trabalha com... Você que se envolve, se engaja... Deixa eu ouvir. Você não vai precisar, gente, pagar uma pesquisa com o consumidor, fazer um safari de imersão para entender aquelas pessoas. E isso traz muita riqueza para a empresa, né? Eu já vi situações de... Ai, gente, ó, isso aqui é importante. Ah, essa pessoa aí tá... falando aí da cabeça dela. Não, mas ó, gente, isso aqui é um mercado importante, ó. Tem bastante gente fazendo. Ah, isso aí é da cabeça dela. A hora que eles... Nossa senhora, gente, olha o tamanho desse mercado. Sim, tava a pessoa que é imersa, que tava falando. Então, quando você tem uma empresa assim diversa, você consegue trabalhar e consegue trazer uma visão de quem tá imerso. Sem precisar fazer uma pesquisa de consumidor, que a gente sabe o quanto... que demanda de tempo, de orçamento, de disponibilidade do time, né? Eu acho, muito mágico. Que são duas vertentes. Existe, sim, alguns momentos em que, pra aproveitar essas crissas das ondas, a gente, infelizmente, não tem tempo de rodar e de entender. Então, às vezes, é um risco, porque pode não dar certo. Mas, em outras vezes, né, a gente faz essas pesquisas também pra entender... Principalmente quando a gente fala de produto, a gente testa conceito, a gente testa licenciamentos também. Quando a gente já sabe, putz, já tô construindo o meu calendário do ano que vem. Eu tenho ainda um tempo, um timing de, eu sei que isso tá muito em alta, mas deixa eu realmente ver se o meu consumidor tá conectado, se isso é importante para ele, se eu vou conseguir fazer uma campanha legal com a licença X, Y e Z. Então, são timings diferentes. Realmente, às vezes, não dá. E aí, a gente abusa dessa diversidade de pessoas, mas outras vezes a gente testa, porque pra gente, no fundo, o que mais importa é o nosso consumidor. A gente trabalha pra eles, a gente existe por conta dos nossos consumidores. Então, ter essa percepção, né? E, de novo, assim, já veio pesquisa... que algumas coisas que a gente achava que nossa, esse bonequinho aqui, se a gente vender, vai bombar. Não foi bem pesquisa, não colocamos. Vamos, então, entender outros caminhos. E chegando nesse meio termo, quando a gente, de fato, vai descer a campanha, vai descer o produto da campanha, aí sim, a gente usa e abusa da criatividade da galera. Tem um exemplo muito legal que foi Naruto, que a gente fez Naruto 2 vezes. Então, iniciamos no Brasil ano passado, a campanha foi... tão sucesso que a gente desceu global esse ano. Que legal. Então... Partindo do Brasil? Foi Brasil. Que legal. Fizemos Brasil e depois foi global agora, né? A gente acabou de finalizar a campanha do global. E na primeira vez que a gente fez, a nossa agência virou e falou assim, cara, a gente tem que refazer a abertura de Naruto, mas colocando os bonequinhos no lugar dos personagens. E a gente fez. E foi um estouro
estouro, assim. A gente trouxe uma vez um dos dubladores de Cartoon Network com a campanha que a gente tava fazendo. E o fã, meu Deus, eu não acredito que eu precisava ver isso até eu ver isso. Muito legal. Então, isso é muita cabeça pensante. Muita gente que entende, de fato, o que é importante pra aquela fanbase. Muito legal. E, Nay, você comentou, né, que foi um sucesso, essas e outras campanhas, e campanhas que não foram tão sucesso assim. Como que é medido? O que é um sucesso de campanha para vocês? É engajamento na rede? É o quanto que traz de fato de faturamento? É se teve um retorno positivo frente ao investimento que vocês trouxeram? O que são os KPIs, né? O que são os pontos ali que vocês avaliam de sucesso para uma campanha? Tati, varia muito da campanha. Existem campanhas que a gente faz que são focadas em PR e buzz, né? Esse engajamento super rápido, orgânico, que de fato é pra gente entrar em conversas e se manter cada vez mais conectado com novas gerações, com... Levantar o nome da marca, né? Exato. Então, são campanhas de buzz que trazem depois... Existem KPIs que a gente acompanha de preferência de marca, a gente acompanha esse crescimento. E essas campanhas, elas são justamente para que a gente se conecte cada vez mais com o nosso público e com outros públicos. Existem campanhas focadas em vendas, de fato, que são alavancas, são traffic drivers, que é quando a gente fala, a gente está gerando tráfego para as nossas lojas. Existem campanhas que são mais... o nosso foco, por exemplo, é mais na geração Z. Mas, lógico, assim, no fundo, a gente precisa vender para o negócio sobreviver. Então, analisar esse retorno em vendas é super importante pra gente. Mas não só isso, eu acho que o engajamento é muito importante quando a gente olha o engajamento orgânico em redes sociais, como que foi. Mari Maria, se eu não me engano, a gente bateu mais de 25 milhões de visualizações. Meu Deus. Organicamente. Meu Deus. Organicamente. É que vocês não tinham participado do ADFood ainda. Agora todas as campanhas... Vai, meta 50 milhões. Gente, já sigam o VK aí, se você não seguiu ainda. Então... Varia muito, mais lógico, né? A gente olha engajamento em redes, a gente olha vendas, a gente olha imprensa, a gente olha matérias, o que tá saindo, o que a galera tá falando. Social listening é importante também, o que os nossos consumidores estão falando nas redes sociais. A gente lê, a gente aprende e a gente reajusta. Ou a gente só fica feliz mesmo que os comentários são positivos. Muito legal. E assim, a gente até falou no podcast com o Geek Publicitário. Hoje em dia é muito mais fácil de você ler o seu consumidor, né? De você entender o seu consumidor, de você escutar, desde que você esteja disposto a, de fato, ler e entender ele, né? E eu tava lembrando uma informação, não sei se talvez essa informação você não tenha, viu, Tati? Mas estudando a história do Burger King, além da história do primeira rede de dar um nome para um sanduíche, foi a primeira que deixava o consumidor escolher o sanduíche, abrir, né? Mudar de carne para peixe, para frango, isso... sei lá, década de 70, 80. E numa das transformações da empresa, eles fizeram uma parceria, pasme, com quem? Walt Disney. De lançamento de 10 desenhos junto com as lojas. E sorte, né? Lógico, um dos desenhos era Toy Story. Entre outros, daquela época, final de 80, começo de 90, se não me engano. E que, imagina, hoje... Talvez foi os primórdios de licenciamento. Então... E o Burger King sempre foi muito, muito inovador. Isso me marcou. Além das campanhas provocativas, divertidíssimas, inclusive. Mas saindo um pouco do universo aqui da cultura pop, se bem que é quase cultura pop hoje em dia, mas seguindo em inovação, rapidamente fala um pouco sobre o que foi o lançamento do shake com proteína. Mudando o assunto de cultura pop para cultura prot. A cultura da proteína. É quase Cultura isso. da performance. Não deixa de ser uma tendência também. A gente vem acompanhando essa questão. Eu não vou falar saudabilidade, mas as pessoas, elas estão mais interessadas no que elas estão consumindo. Tem muito essa questão também de, eu vou começar a colocar mais proteína na minha dieta, ou eu vou comer X, Y, Z. E a gente falou, cara, a gente é uma marca de fast food, a gente vai continuar sendo uma marca de fast food. A gente é uma marca de indulgência, né? É para aquele momento que
você merece um hambúrguer, você precisa de um hambúrguer, você precisa de uma refeição mais taste, de sabor e etc. E a gente falou, por que não incluir, além disso, né? A pessoa que já vai consumir os nossos shakes, por que não dar a oportunidade, então, da gente incrementar proteína para que ela tenha essa refeição que ela já ia ter de indulgência, esse momento que ela quer um docinho, que ela quer um shake do BK, porém ela ainda pode ter um acréscimo de proteína, né? O shake inteiro tem 20 gramas de proteína. Ela pode ter essa refeição, ela pode ter esse momento dela. E, de novo, não é uma tendência, putz, agora o Burger King vai mudar. Não é isso, né? Não é, de novo, não é o nosso DNA. Mas entra nessa questão do seu jeito, que a gente sempre foi assim. A gente oferece uma opção do seu jeito, porque existem jeitos que a proteína é importante. Então, a gente traz essa nova opção para o consumidor. E aí, bem legal, assim, a campanha a gente fez com a irmã Marluce, que ela é uma super divônica, assim, uma influenciadora que tá lá, faz crossfit, etc. A gente trouxe ela, a gente quebra a bolha. Todo mundo esperava, assim, super fortão, influenciador, fortona e tal. A gente traz a irmã Maluz, que é super fortona, mas é o que ninguém esperava, pra mostrar que realmente, né, a proteína, o nosso shake é pra todo mundo, é pra todas as idades. Eu achei sensacional. Sensacional, até porque você usou algumas vezes o termo de democratizar, né? E a gente usa muito na Master, né? A saudabilidade, o acesso a alimentos e bebidas saudáveis e saborosos passa por democratização. E democratizar saudabilidade é você estar na mesa do consumidor ou disponível na rotina do consumidor. Eu achei incrível. Posso pegar um parabéns. gancho aqui, bem legal de falar também? O nosso portfólio, ele é clean label. Então, a gente não trabalha com aromatizantes, emulsificantes, conservantes, corantes artificiais. Absolutamente, assim, nada, né? Então, isso é um fato bem legal. A gente bate muito nessa tecla, é comida de verdade. Então, se você tá comendo um hambúrguer do BK, você não vai comer nada artificial. 100% dos insumos, eles são clean label, que é essa pegada de apenas ingredientes naturais. E se conecta muito nisso, né? A gente democratiza o acesso a um alimento natural. A naturalidade. Para a população. Muito legal. E, Nai, quando a gente fala, né, agora voltando do assunto prot para pop de novo, é muito difícil conseguir se conectar de forma autêntica, de forma genuína. A gente vê muito... Ixi, aqui o que mais tem é exemplo de marca que falou, vou surfar nessa onda e... Né? Como a gente consegue hoje ver muito facilmente o que o público tá pensando. Que forçação de barra. Nossa, que é isso? De quem deixar o estagiário aprovar essa campanha. Se você pudesse dar um único conselho para as marcas, né? Que a gente conversa aqui com startups, marcas que estão começando e que querem fazer essa conexão um pouco mais forte, um pouco mais próxima da cultura pop. Como que eles podem fazer isso de forma autêntica e genuína, sem parecer essa forçação de barra? Que conselho você daria para eles? Eu acho que primeiro conheça o seu consumidor, porque o seu consumidor sabe quem você é. Então, primeiro não, né? Vamos dar um passo para trás. Então, primeiro, conheça a sua marca a fundo. Entenda quem sua marca é, o que sua marca é, aonde a sua marca vai entrar, justamente por isso. Porque isso gera autenticidade. E quando a gente é autêntico, a gente consegue criar conexões verdadeiras. E os nossos consumidores sabem quando as nossas conexões são verdadeiras. Então, acho que isso é o mais importante, assim. Primeiro, se conheça. Depois, seja autêntico. Saiba aonde você vai entrar. Falar não é importante. E, por fim, assim, faça tudo pelo seu consumidor. Entenda o seu consumidor a fundo também. Entenda o que o seu consumidor quer, deseja, precisa. De novo, né? As marcas existem para suprir necessidades. As marcas existem também para gerar emoções, para gerar conexões. E a gente precisa gerar aquelas emoções que se conectam com a gente. Então, o BK, ele gera muita diversão, ele gera FOMO, ele gera essa sensação também de... hoje eu mereço uma comida boa de verdade,
uma comida gostosa que vai me satisfazer, satisfação. E a gente entendeu isso e a gente leva isso pra tudo que a gente vai fazer. Se é collab, se é lançamento de produto, experiências e etc. Então, isso é muito importante. Acho que eu colocaria esses 3 passos, né? Conheça a sua marca, seja autêntico, saiba falar nãos e conheça o seu consumidor. 4, adicionei mais um aqui. Muito legal, Nai. E, infelizmente... Ah, não, gente. Sim, Quero vamos mais. chegando ao fim de mais Dava pra ir longe, dava pra ir longe. Vamos marcar a próxima. Por favor, parte 2. E se você gostou e ouviu a gente até aqui, pode se conectar com a Master Sense nas redes sociais. Os nossos links estão na descrição. Se você, com certeza, você já conhece o Burger King. Mas se você quiser saber quais serão esses próximos lançamentos da cultura pop, sigam os Burger King também nas redes sociais, que também estão na descrição. É lá que chegam os spoilers, gente. Eles ficam ali só alimentando a nossa expectativa pra depois ir lá e superar ela quando eles lançam. Nossa, eu adorei, de muito verdade. mágico. Obrigado aí pelo tempo, por contar as histórias. Tenho certeza que deve ter muita história pra contar ainda. Tem muita, gente. E saio com essa lição, no final das contas. A gente eu vim pensando muito no collab, e saio com uma baita de uma aula de cultura organizacional, assim, incrível, de verdade. O que a gente vê é só um pedacinho, né? A pontinha do iceberg, né? Nai, muito obrigada por aceitar o nosso convite. Gente, eu que agradeço. Tô muito feliz pelo nosso papo. Acho que vou marcar mais. Aquela me convidei de novo. Me convidei só pra falar dos bastidores depois, das campanhas. E eu trouxe aqui pra vocês experimentarem, gente, os glosses. Olha, um já tá aberto, porque assim, acabou tudo. Eu peguei o que tinha pra vocês testarem. Muito obrigada, Então, gente. Depois no de uma das Instagram a nossas gente faz um collabs. post. Gente, tem um cheiro muito gostoso. Que legal. Esse é o de brownie. Nossa, que delícia. Pra vocês E é uma verem abertura depois. de um produto. O gloss, ele não vem aberto dessa forma. Não vem embalado dessa forma, né? Não, ele... vem, não, porque o da Mari não. O da Mari, digo, não. parece uma abertura de produto alimentício. Pode abrir? Pode, lógico, é de vocês. Nossa, muito legal. Gente, eu vou abrir aqui, ó, fazendo um ASMR aqui. Pra quem está nos ouvindo diretamente. Mas, olha, veio aqui muito legal. Esse eu é tô o só de sentindo o pistache. cheiro. E ele é muito... Nossa, que cheiro gostoso. Passa ele, Tati, vai ficar geladinho. Nossa. Eu vou passar depois, que senão vou me Tá lambuzar bom. aqui. Mas depois eu posto no Instagram. Que Da Master Sense a gente legal, coloca meu. os brindes. E é verdade, assim, Muito bom. minha esposa brinca que ela vive num mundo de meninos, né? Porque até os Meu nossos mundo cachorros, azul. até os nossos cachorros. Ela fala assim, ela não conhece nada de princesa. São 3 meninos, os cachorros também são machos. E quando a Nay trouxe, eu vi no cantinho ali, eu tinha certeza que era alguma coisa de comer. Eu falei, agora eu vou abrir aqui. Olha aí! E é um gloss. Eu gosto. Exato. isso. Muito legal. Inesperado. Surpresa. Muito Que legal. legal. E, gente, então, muito obrigada, Nay, por ter participado com a gente, de ter topado o nosso convite, ter trazido tantos conhecimentos incríveis que você tem. Gu, muito obrigada de apresentar aqui comigo hoje. Muito, muito bom ter você aqui de volta com a gente. Foi ótimo, sempre especial. E hoje, de verdade, vou trazer lições, vou levar lições e aprendizados que eu não imaginaria. Saio daqui como eu gosto, melhor do que eu entrei. Muito Valeu, bom, Tati, Gu, obrigado. Muito obrigada. E para você que ouviu a gente até aqui, muito obrigada pela sua audiência e eu te convido a provar algum novo produto. Afinal, sua próxima collab preferida pode estar apenas uma mordida de distância.